Hoje eu quero falar convosco sobre um assunto muito pertinente, mas virado à área sentimental. Qual é esse assunto? Jovem de boa índole, pai da motivação, terapeuta espiritual. O assunto é o seguinte: o cuidado que nós devemos ter ao envolver-se com as ímpias. Devemos ter um cuidado profundo. Devemos ter muito cuidado ao envolver-se com as ímpias, por uma única razão. Etimologicamente, impiedade são características que mancham e identificam alguém como uma pessoa com uma personalidade errônea, com uma personalidade pecaminosa. Entretanto, as ímpias são aquelas mulheres que vivem em função da impiedade, que vivem em função da promiscuidade, que vivem em função do pecado, que vivem em função da conduta desenfreada, cujo objetivo é manchar a postura dela própria e, consequentemente, de quem ela se envolve. Por isso devemos ter muito cuidado ao envolver-se com as ímpias. Quando nos envolvemos com as ímpias, nós acabamos comprometendo o nosso casamento, a nossa relação conjugal, com as nossas esposas, os nossos relacionamentos que nós estamos a cultivar, ou com a nossa esposa, ou com a nossa noiva, ou com a nossa namorada, ou com quem nós estejamos a cultivar uma relação virada ao lado sentimental. Sendo assim, é necessário que pensemos antes de se relacionar sentimentalmente e sexualmente com uma ímpia. Qual é a diferença da ímpia e da mulher? A natureza de uma ímpia é a natureza de uma mulher, porque ela tem a composição de uma mulher, mas a titularidade ímpia vem definir a personalidade que esta mulher tem. Ela é mulher do ponto de vista natural. Porém, a que a torna ímpia não é o simples facto dela ser mulher, mas é o facto dela ter uma personalidade de ímpia. A ímpia pode ser convertida, a ímpia pode mudar de personalidade. É óbvio que a ímpia pode ser convertida e pode mudar de personalidade. Mas o que está em conta neste momento não é propriamente isso que o terapeuta espiritual, jovem de boa índole, pai da motivação, está a dizer, de conversão, de mudança de comportamento e mudança de direção. O que eu estou a tentar transmitir é que o envolvimento com as ímpias, nós que já temos um relacionamento com as nossas mulheres, com as nossas noivas, com as nossas futuras esposas, devemos ter. Porque quando nós nos relacionamos sexualmente com uma ímpia, do ponto de vista espiritual, quais serão as consequências? A ímpia está carregada de impiedade. E quando você se relaciona sexualmente com ela, a tendência é haver transmissões de energia, transmissões de espírito. A impiedade que ela carrega no coração, a impiedade que ela carrega no seu interior, passa transmitido para ti. Não é que você se torna ímpio do ponto de vista de personalidade, mas a sujidade virada à impiedade que ela possui acaba comprometendo o teu relacionamento com a tua esposa, porque automaticamente você começa a observar certos comportamentos estranhos no seu do teu lar. O diabo abre um portal para entrar e conseguir lançar sementes que causam dúvida no seu do teu casamento, que causam insegurança no seu do teu casamento e que causam instabilidade no seu da tua família. Tudo porque você se relacionou com a ímpia e automaticamente você recebeu aquela energia da impiedade que ela tem.
Agora, uma coisa que eu também quero esclarecer, nem toda mulher é ímpia. E nem todo relacionamento, mesmo que você tenha a tua esposa, defina e você está se relacionando com uma ímpia. Vou dar um exemplo prático. Existem muitos estados, sobretudo os estados islâmicos, onde um homem pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, desde que cumpra com os rituais daquela região. Nós aqui chamamos alambamento, chamamos pedido. Lá não sei como é que funciona, mas que eu saiba, há casamento. Desde que o indivíduo case com 2, com 3, 4, mesmo ele tendo inicialmente uma esposa, não significa dizer que as outras são ímpias, não. E cá no nosso país, desde que o indivíduo já tenha sua esposa e decida ter uma segunda ou uma terceira, não significa dizer que essas duas sejam ímpias. Não é bem assim. Ser ímpia não é ser segunda mulher, nem terceira mulher. Se eu estiver a falar isso, estarei a errar. Porque ter primeira, segunda ou terceira mulher, isso é uma questão opcional. Isso é uma questão de consciência. Para alguns pode ser errado, para outros não. E nós temos que respeitar a decisão de cada um. Porém, mesmo tendo 2 ou 3, não define e nem transforma essas 2 mulheres como ímpia. Ser ímpia não é ser segunda mulher. Ser ímpia não é ser terceira mulher. Ser ímpia é aquela mulher que vive da promiscuidade. É aquela mulher que, em palavras miúdas, chama-se que? Meretriz, prostituta. Uma mulher que se relaciona com diversos homens. Uma mulher que vive da promiscuidade, que vive do pecado, que vive da sexualidade ilícita. Que vive da prática sexual ilícita. É aquela mulher sem caráter, sem personalidade, sem perfil de ser uma mulher digna e respeitada perante a sociedade e, sobretudo, perante a Deus. Sendo assim, isto ou esta é que é definida como ímpia. Não é você que está na condição de segunda ou de terceira mulher que vai logo se definir como ímpia, não. Ser segunda mulher, ser terceira mulher, ainda que seja quarta, independentemente da posição que você escolheu ser com um homem, ou independente da posição que o homem decida ter em termos de mulheres, não define essas mulheres como ímpia. A impiedade consiste na promiscuidade, no pecado, no ato pecaminoso. Então que isso fica bem esclarecido. Nem toda mulher que é segunda, terceira ou quarta é ímpia. Não é ímpia coisíssima nenhuma. A ímpia é a mulher que vive da promiscuidade, a meretriz, a prostituta. E com essas mulheres que estão constantemente a receber energia da prostituição, da promiscuidade com outros homens, ao se envolverem conosco, já é perigosíssimo. Ao se envolverem conosco, já é fatal. Já é fatal. Nós vamos recebendo essas energias negativas, vamos recebendo esses espíritos da prostituição, da promiscuidade, da impiedade, e esses espíritos vão fazer ondas no seio do nosso casamento. É que vão fazer ondas no seio do nosso lar. Vão fazer com que a mulher fique estressada conosco. Vão fazer com que a mulher perca confiança por nós. Vão fazer com que a mulher fique desorientada. E, sobretudo, vão fazer com que nós percamos, então, o interesse profundo e amoroso pelas nossas próprias esposas. Portanto, temos que ter muito cuidado ao envolver-se com as ímpias, para que não cheguemos ao extremo de destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento. Temos que ter muito cuidado. Entretanto, que fique bem claro a diferença entre uma ímpia e uma mulher comum. A ímpia é aquela mulher que vive da impiedade. Impiedade como o quê? Como prostituição, promiscuidade, conduta desenfreada nociva, mentira, fraudes, aldrabices,
roubos, etc, etc. Esta é uma ímpia. Ao passo que uma mulher na condição de segunda, de terceira, ela é apenas uma mulher que decidiu ser a segunda ou a terceira. Isso é uma questão opcional. Não faz dela, nem faz dela e nunca fará delas mulheres ímpias. As ímpias são aquelas que vivem da promiscuidade, que vivem da impiedade. Se você é segunda, é terceira. Mas é uma mulher íntegra. E o fato de você ser segunda, terceira, não faz de você uma mulher com má conduta. Não faz de você uma mulher de má índole. Não. Eu não estou aqui a defender essa tese do ponto de vista bíblico, não. Estou a defender essa tese do ponto de vista social. É preciso que saibamos que ser segunda ou terceira mulher não define ela como uma mulher ímpia. Não. Paremos com esses preconceitos, com essa discriminação. A mulher ímpia é quem vive da impiedade, da promiscuidade, do pecado. Ser segunda, ser terceira, não faz de você uma mulher ímpia. É uma questão opcional. É uma posição que você escolheu ser, estar. E o teu marido também escolheu ter essa condição contigo, mesmo tendo a primeira ou a segunda. É apenas uma mulher que decidiu partilhar um homem que ela ama com uma outra mulher. Foi consensual. Ele sabe, as outras esposas sabem e você sabe. Então é consensual. É um ato cultural ou um ritual conjugal que vocês decidiram firmar, como existe em outros estados, conforme já falei de antemão, que é normal um homem ter 5, 3, 4 mulheres. Em países da Arábia, esses países dos muçulmanos, isso é super natural. Então não torna essas mulheres de ímpia. Mesmo no passado, diz a Bíblia que os profetas e os patriarcas tinham mais do que uma mulher. Davi tinha mais do que uma mulher. Salomão, idem. Abraão também teve 2 mulheres, Sara e a sua serva Agar. Entretanto, muitos tiveram diversas mulheres. Apesar de, com o tempo, com a vinda de Cristo, muita coisa foi analisada, muita coisa deixou de ter relevância em função do contexto. Mas isso não dita que as mulheres que estão na posição de primeira ou segunda são ímpias. Não. A impiedade não tem nada a ver com a posição da mulher em ser primeira, segunda ou terceira. A impiedade consiste na promiscuidade, na prostituição, na conduta desenfreada. Essas sim são ímpias. Falou convosco os homens de boa índole, o pai da motivação, o vosso terapeuta espiritual, o vosso terapeuta natural, que não precisa de embelezamento, que não precisa de retoques, que não precisa de absolutamente nada do ponto de vista de ficção para transmitir o que pensa e o que Deus coloca no meu coração para transmitir a todos vós. Partilhem este vídeo nas vossas plataformas digitais. Subscrevam no canal Terapia Espiritual Jovem de Boa Índole. E um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.